Fala pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo a este canal. Eu sou Jessé Soares, eu sou médico e por este canal eu procuro compartilhar um pouco de conhecimento em saúde e performance esportiva. Hoje eu vou falar sobre as gorduras que fazem bem, conhecido como ômegas, em especial o ômega 3. Se você tem dúvidas, assiste esse vídeo até o final, tenho certeza de que você vai gostar. Mas antes, pessoal, eu quero lhe fazer um convite a curtir esse vídeo e se você não é inscrito neste canal, aproveita e se inscreve agora. É rapidinho e não custa nada. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre ômega 3. Certamente, gente, você já ouviu falar que o excesso de gorduras faz mal à saúde. E isso não é segredo para ninguém. Mesmo assim, a dieta da maioria das pessoas é rica em gorduras. A consequência disso é o aumento das doenças crônicas não transmissíveis ou as doenças cardiovasculares e cerebrais. Tem gente que vai dizer que o aumento de doenças crônicas não transmissíveis ou as doenças cardiovasculares e cerebrais se deve apenas ao envelhecimento populacional. Nós estamos vivendo mais. E de fato, gente, quanto mais tempo nós passamos aqui nessa terra, mais ficamos suscetíveis a certas doenças. Mas é possível envelhecer de maneira saudável? Eu falo, gente, que é possível sim. Mas para isso, a gente precisa cuidar da nossa saúde desde cedo. Hoje, eu quero falar com vocês um pouco dessas gorduras que fazem bem. Você sabia que existem gorduras que são muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo? A gente sempre ouve o povo falar de gorduras ruins, as tais gorduras saturadas, essas que você vê por aí em toda esquina. As pizzas, os lanches rápidos. Essas gorduras você precisa reduzir sim, mas as gorduras do bem você precisa aumentar a ingestão. E é provável que você não tenha uma ingesta adequada na sua dieta. Essas gorduras são importantes para o funcionamento de nossas funções vitais. Essas gorduras do bem são tão importantes que resolvemos não chamá-las de gorduras, para ninguém olhá-las com um ar de preconceito. São os chamados ômegas ou ácidos graxos. Provavelmente você já ouviu falar de ômega 3. Outros menos conhecidos são também muito importantes, que são os ômegas 7 e ômega 9. A nomenclatura 3, 6, 7 e 9 tem a ver com o número do carbono onde ocorre a primeira ligação insaturada ou a primeira dupla ligação entre carbonos. No ômega 3, a primeira dupla ligação ocorre no terceiro carbono. No ômega 6, a primeira dupla ligação entre carbonos ocorre no sexto. Assim também ocorre com os ômegas 7 e 9. Os ômegas têm um papel muito importante na dieta. Eles estimulam o crescimento celular, preservam a saúde cerebral e cardiovascular. Mas será que só porque é ômega a gente deve suplementar? Antes, a gente precisa saber do que se trata os tais ômegas. E hoje nós vamos falar dos tipos 3 e 6 e sobre qual a importância deles para a nossa saúde. Falando de ômega 3, os dois ácidos graxos ômega 3 mais importantes são o ácido eicosapentaenoico, para facilitar podemos chamá-lo apenas de EPA, tem 20 carbonos, e o ácido docosahexaenoico, ou podemos chamá-lo de DHA, que tem 22 carbonos em sua composição. O DHA parece ser mais responsável pelo efeito benéfico na redução de lipídios e proteínas, na pressão arterial sanguínea, na variabilidade da frequência cardíaca, no controle da glicemia em comparação com o EPA. Juntos, eles atuam no metabolismo dos triglicerídeos, na função plaquetária e endotelial,
na redução da pressão arterial, na redução dos níveis de estresse oxidativo, na diminuição de citocinas pró-inflamatórias e na função imune. Alguns estudos também demonstram que os ácidos graxos ômega 3 também podem proteger do Alzheimer. Nós temos a capacidade de biosintetizar EPA e DHA no fígado, nas gônadas e em menor escala no cérebro e no tecido adiposo. Mas, gente, essa síntese é muito lenta, é quase insignificante. E ainda há mecanismos de competição que dificultam essa transformação. Então, é melhor a gente ingerir. A recomendação da ingestão de ômega 3 a partir dos 14 anos de idade é de cerca de 1,6 gramas para indivíduos do sexo masculino e 1,1 grama para indivíduos do sexo feminino. O ácido graxo ômega 3 é responsável pela maior reserva energética corporal para crianças e recém-nascidos, além de ser um fator determinante no desenvolvimento visual e neural, no crescimento e manutenção da saúde. De grande importância no período fetal e no período que vai do nascimento até o término do desenvolvimento bioquímico completo do cérebro e da retina, que acontece nos humanos até cerca dos 2 anos de idade. Durante a gestação, tanto os estoques maternos como a ingestão dietética de ácido graxo número 3, ou ômega 3, são importantes para assegurar ao neonato o fornecimento de ácidos graxos ômega 3. Para a obtenção desses ácidos graxos, o feto precisa da transferência placentária e, portanto, do suprimento da sua mãe. Sendo assim, recomenda-se a ingestão de peixes pela mãe de 2 a 3 vezes na semana durante a gestação. Fato que, muitas vezes, não é a realidade da população brasileira. Existem alguns estudos que demonstram que a suplementação de ômega 3 reduziu a velocidade de crescimento de alguns cânceres de mama. É claro, gente, que o tratamento do câncer de mama deve ser conduzido pelo oncologista. E se for indicado radioterapia, quimioterapia, cirurgia, o que for, é para fazer. Não é para substituir o tratamento padrão do câncer por óleo de peixe, que fique bem claro, certo? Também foi demonstrado que o ômega 3 tem fator protetor contra doenças neoplásicas. Também melhora a sensibilidade à insulina. Pacientes asmáticos, gente. A suplementação com ômega 3 reduz as atividades dos leucotrienos. Essa atividade está aumentada durante a crise de asma. Logo, se o paciente asmático faz uso de ômega 3, reduz a chance de ele entrar numa crise asmática. Portanto, o ômega 3 é protetor no paciente asmático. Gente, são muitos os benefícios que o ômega 3 traz para a nossa saúde. Agora, vamos ver um pouco sobre o próximo ômega, o ômega 6. O ômega 6 mais comum é o ácido linoleico, que depois de ingerido se converte em ácido araquidônico. O ômega 6 ajuda no crescimento celular. É muito importante para o desenvolvimento do cérebro, dos músculos e da pele. Alguns estudos apontam seus efeitos na prevenção do Alzheimer também, assim como o ômega 3. Enquanto que o ômega 3 diminui a atividade inflamatória, o ômega 6 é pró-inflamatório. Se houver um consumo excessivo de ômega 6, pode exacerbar processos inflamatórios, como artrite reumatoide, por exemplo. O ômega 6 age também provocando aumento da pressão arterial. Também aumenta o cortisol e pode descontrolar o diabetes. O ômega 6 é contrabalanceado pelo ômega 3. Mas um detalhe importante, gente. O ômega 6 ajuda no crescimento celular, sendo importante para o músculo
e o cérebro. A inflamação não exagerada é benéfica para o nosso organismo. Quando a gente vai para a academia e depois de um treino intenso sente dor muscular, são as fibras que se rompem e estão inflamadas. Isso é um estímulo para a hipertrofia. Mas quando a gente não respeita o descanso e o músculo não consegue se recuperar, aí temos degradação muscular. No geral, a nossa alimentação é muito pobre em ômega 3 e acabamos por consumir uma proporção muito maior de ômega 6, e esse desequilíbrio é prejudicial para a nossa saúde. Alimentos que contêm ômega 3 por porção de 100 gramas. O salmão possui cerca de 2,8 gramas de ômega 3 por 100 gramas. O atum possui cerca de 0,5 gramas. A sardinha possui cerca de 1,8 gramas. A chia, gente, possui cerca de 18 gramas por porção de 100 gramas. Linhaça possui cerca de 6,3 gramas. Nozes, cerca de 8,8 gramas. Amêndoas, cerca de 16 gramas. Semente de girassol, cerca de 13 gramas. Onde encontramos ômega 6? Óleos vegetais. Óleo de girassol, óleo de soja, óleo de abacate, óleo de canola, óleo de linhaça, óleo de prímula. Também encontramos ômega 6 em castanha do Pará, semente de gergelim, nozes, manteiga de amendoim, peixes, inclusive. Eu li alguns estudos que demonstram que a dieta ocidental tem uma proporção maior de ômega 6 em relação ao ômega 3 do que a dieta oriental, porque a dieta deles, lá do Oriente, é rica em peixes. Também, gente, foi avaliada uma população de esquimós e foi demonstrada uma maior proporção de ômega 3 devido à alimentação dessa população também ser rica em peixes. Ainda há controvérsias sobre qual proporção ideal de ômega 6 e ômega 3 é a melhor. Alguns estudos evidenciaram que no Ocidente essa proporção chegava a 16:1, ou seja, 16 ômega 6 para 1 ômega 3. Ou seja, temos uma ingesta insuficiente de ômega 3. Outros estudos demonstraram que a proporção mais adequada era de cerca de 4:1 ou 5:1. Assim, teríamos os benefícios do ômega 3 e também do ômega 6. A suplementação de ômega 3 é benéfica para o nosso organismo, haja vista as propriedades anti-inflamatórias. Mas temos que ter cuidado. Os efeitos tóxicos aparecem quando o consumo de ômega 3 é superior a 15% do valor calórico total, tendo como consequência alterações do metabolismo dos ácidos graxos de cadeia longa, influenciando na produção de mediadores como prostaglandinas e leucotrienos, além do estresse oxidativo, ou seja, tomar ômega 3 demais também é prejudicial. É como eu sempre falo, gente, você precisa achar um meio termo, não adianta pegar e se encher de ômega 3, que não vai dar legal, vai dar ruim. Em excesso, tudo é prejudicial. Mas temos benefício em suplementar ômega 3? Sim, gente, porque a nossa dieta não nos oferta quantidades adequadas desse nutriente. Mas, Gessé, eu como salmão toda semana. Bem, gente, salmão é um ótimo alimento que contém ômega 3. Mas será que o salmão produzido em cativeiro também contém ômega 3? Tem gente que diz que esse tipo de salmão não tem ômega 3. Mas, na verdade, o que acontece, gente? O salmão também não consegue produzir ômega 3. Ele adquire ômega 3 na alimentação. Ele come certas algas que contêm ômega 3 e, assim, o ômega 3 passa para a carne e a gente consegue consumir esse ômega 3 da carne do salmão. O salmão de cativeiro é alimentado com ração que é rica em ômega 3. Portanto, o salmão de cativeiro tem ômega 3 sim. E alguns estudos demonstraram que o salmão de cativeiro, inclusive, tem mais ômega 3 do que o salmão pescado no mar.
Em resumo, gente, o ômega 3 é anti-inflamatório, o ômega 6 é pró-inflamatório. Como eu sempre falo, a inflamação, em certo grau, ela é benéfica. Como eu dei o exemplo do músculo, o músculo precisa inflamar um pouquinho para ele poder crescer. Como a nossa alimentação é rica em nutrientes que inflamam, a gente precisa aumentar a ingesta dos anti-inflamatórios. E aí a gente ingere mais ômega 3. A gente tem um processo inflamatório crônico, uma inflamação exacerbada. Por isso é indicado que a gente consuma mais ômega 3 para contrabalancear. E aí a gente tem mesmo que reduzir as tais das gorduras saturadas. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Toda semana haverá pelo menos um vídeo falando sobre saúde e performance esportiva. Até o próximo, gente, e até mais.